Olá pessoal, mais um vídeo de Direito da Seguridade Social, hoje falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição, que é um benefício em extinção, ele já era um benefício meio deslocado da lógica previdenciária, eu já comento sobre isso, né? Mas a emenda número 103, né, a reforma da Previdência, tratou de extingui-lo. Claro, manteve regras de transição, a gente já viu essas regras de transição, mas aí iniciado um processo de extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Mas por que eu disse que esse é um benefício um pouco deslocado da lógica previdenciária? Isso se dá porque, como a gente já viu, a lógica previdenciária é dar suporte a situações de vulnerabilidade social decorrentes da perda da renda do trabalhador, né? E aí a gente tem uma série de situações de vulnerabilidade social elencadas pela Constituição. A gente tem lá a idade avançada, a gente tem a incapacidade, né, temporária ou permanente, a gente tem a morte do segurado, a gente tem a prisão, a gente tem a maternidade, ou seja, a gente tem uma série de situações que geram ou podem gerar, né, tem um grande potencial para gerar a perda da renda ou a redução significativa da renda, que vão demandar então o suporte do Estado. No entanto, a aposentadoria por tempo de contribuição ela era concedida para o homem ou para a mulher assim que o homem ou a mulher chegassem, no caso do homem, aos 35 anos de tempo de contribuição e a mulher, no caso, aos 30 anos de tempo de contribuição. Ou seja, não havia ali uma situação de vulnerabilidade correlacionada a esse benefício. Bastava que você chegasse no tempo de contribuição, e aí quando eu falo bastava tem que fazer um aspas, né? Porque chegar a 35 anos de tempo de contribuição não é tão simples assim. Chegar a 30 anos de tempo de contribuição não é tão simples, mas bastava você chegar nesse tempo de contribuição, né, nos 35 no caso do homem, nos 30 no caso da mulher, que você adquiria direito ao benefício. E aí você dizia, olha, mas essa pessoa que chegou aos 35, que chegou aos 30, ela ainda pode trabalhar porque muitas vezes ela era uma pessoa jovem. Então, se você começasse, por exemplo, a contribuir aos 20 anos, um homem começasse a contribuir aos 20 anos, ele se aposentaria, né, se ele tivesse, claro, contribuindo continuamente, ele se aposentaria com 55 anos de idade. Ou seja, uma pessoa jovem para padrões previdenciários. A mulher, se começasse a contribuir com os mesmos 20 e tivesse as contribuições contínuas, se aposentaria com 50. É claro, isso numa realidade passada era algo muito mais comum. A pessoa chegar aos 35 anos de tempo de contribuição ou chegar aos 30 anos de tempo de contribuição. Por quê? Porque as pessoas elas tinham carreiras nas empresas, né? Havia um grande número de pessoas que tinham verdadeiras carreiras nas empresas, se mantinham no emprego por muito mais tempo. Havia pessoas que começavam a contribuir numa empresa e terminavam de contribuir, ou seja, se aposentavam e terminavam o seu histórico contributivo na mesma empresa. O que hoje não é tão comum assim, né? Hoje há uma maior volatilidade dos empregos, né? Uma maior circulação aí, nos empregos e nem sempre a pessoa consegue manter a sua contribuição contínua, né? O que faz com que a pessoa tenha buracos aí no seu histórico contributivo e vá levar muito tempo para chegar nos 35 anos de tempo de contribuição ou nos 30 anos de tempo de contribuição, né? Muito embora a gente já viu que nas regras de cálculo a pessoa precisa chegar nos 40 para ter os 100% lá, mas ela consegue pelo menos se aposentar antes por idade, né? Então, numa realidade passada e claro, com reflexos até hoje, né? Reflexos até hoje, essa geração que se mantinha no emprego durante muito tempo ainda está se aposentando, né? Há um grande reflexo desse tempo, mas a tendência é que isso fosse caindo. Ainda assim, esse benefício foi extirpado, né? Vários sistemas de previdência não têm uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, né? Porque esse é um dado importante, a aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral, ela não tinha idade mínima, né? Você se aposentava com 35 e com 30, não importava a sua idade.
Se eu dei o exemplo de 20 anos, mas se você começasse a trabalhar e houve uma época que você trabalhava e contribuía a partir dos 14, mas do 14 aos 16, antes dos 55 você já estava aposentado, né? Com 51, 52 você já estava aposentado, ou seja, muito cedo para os padrões previdenciários, porque como a gente já viu também, o nosso sistema de repartição simples demanda que as pessoas não só estejam contribuindo o tempo todo, mas que haja uma relação, uma boa relação entre as pessoas que estão contribuindo e as pessoas que estão recebendo benefício, ou seja, muito mais gente contribuindo do que gente recebendo benefício. E isso faz com que, se as pessoas recebem benefícios por muito tempo, né, essa camada de pessoas que está recebendo benefício, ela vai inchando e vai gerando dificuldades para o sistema. É até por isso que o fator previdenciário foi criado, a gente já falou um pouquinho do fator previdenciário, mas o fator previdenciário ele é um elemento dentro do cálculo que tem como objetivo a redução do valor do benefício para aquela pessoa que é mais jovem, né? Para aquela pessoa que é mais jovem. A ideia era a de que essa pessoa, né, que fosse se aposentar muito jovem, ali com 35 anos de tempo de contribuição, ou 30 no caso da mulher, que ela desistisse do benefício e fosse esperar mais um pouco, ficando mais velha e tendo mais tempo de contribuição e, por consequência, aumentando o fator e o valor do benefício. A ideia era essa, né? O cara vai chegar lá e vai dizer, ah não, esse benefício aqui está com um valor muito baixo, o fator previdenciário é muito ruim, então eu vou trabalhar mais tempo, vou aumentar a minha idade, né? Vou esperar o tempo passar e aí então eu vou me aposentar com um fator melhor e um benefício, por consequência, melhor. Na prática, não era isso que acontecia. Muitas e muitas pessoas acabavam se aposentando mesmo com 35 anos de tempo de contribuição ou 30, né? Porque já é bastante tempo. Né, já é bastante tempo de trabalho, né? 35 anos trabalhando continuamente ali ou com pequenas paradas é bastante tempo. E aí as pessoas já estavam muitas vezes cansadas, principalmente pessoas que tinham atividades mais maçantes, mais desgastantes, atividades menos intelectuais, atividades mais braçais, né? Então essa pessoa muitas vezes já estava bastante cansada fisicamente, mentalmente, do trabalho, e aí então ao chegar aos 35 ela se aposentava, né? Ou a mulher aos 30 ela se aposentava. Então a aposentadoria por tempo de contribuição era esse benefício que, assim como a aposentadoria por idade, é um benefício simples, de prova simples, porque as informações, assim como na aposentadoria por idade, também estão lá no CNIS, no Cadastro Nacional das Informações Sociais, né? Tanto de um lado quanto de outro as informações estão lá, né? Elas estão disponíveis para o INSS e para você consultar. Hoje, se você fizer a sua senha lá do sistema Meu INSS, você consegue ver quanto tempo de contribuição você tem e se esse tempo de contribuição que está registrado está correto, né? Inclusive você pode, se tiver errado, já pleitear uma revisão aí do seu cadastro. Então não tinha maiores dificuldades. Era 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, né? E deu para bola, né? Talvez uma dificuldade que acontece em poucos casos, não são tantos casos assim, era o fato da pessoa ter os 35 anos, ou os 30, e não ter a carência. Tá? O que parece um pouco estranho, porque a carência também era de 15 anos, como na aposentadoria por idade, né? A carência também é de 15 anos. E aí parece estranho, pô, mas se a pessoa tiver os 15 anos, se ela tem os 35, como é que ela não tem os 15? E aí entra o que a gente chama de tempo ficto. Tá? Existem algumas hipóteses que contam tempo de contribuição, mas não contam carência, certo? É como se você tivesse 2/6, né? 2/6 e tem alguns tipos de tempo, né? Esse tempo ficto, que ele conta tempo de contribuição, ou seja, ele vai enchendo o cesto do tempo de contribuição, mas ele não enche o cesto da carência. Né? Então, por exemplo, o tempo de atividade rural de segurado especial, que a gente falou no vídeo sobre os tipos de segurado, na hora de eu me aposentar por tempo de contribuição, né, aquele cara que trabalhava no campo, lá, pequena propriedade rural, regime de economia familiar, esse cara ele vinha para a cidade, trabalhava um tempo na cidade, e aí bastante tempo, né, e aí ele queria se aposentar por tempo de contribuição, contando esse tempo rural. Ele podia fazer isso mesmo sem ter contribuído, contribuindo ou não, podia, né, podia fazer essa contagem. Agora, quando ele não tinha contribuído,
esse tempo não contava para carência, mas contava para o tempo de contribuição. Então era possível que ele chegasse aos 35 anos de tempo de contribuição contando esse tempo rural, esse tempo de segurado especial, mas não completasse a carência. É claro, é difícil, tá? Porque ele precisaria, por exemplo, ter 25 anos de tempo rural para contar, né, de segurado especial, e só 10 anos de tempo de contribuição efetiva, né? Caso em que ele teria 10 anos de carência e os 35 anos de tempo de contribuição. Então, esse tipo de situação, que também acontece com a conversão do tempo especial em tempo comum, lá da aposentadoria especial, que a gente ainda vai falar mais para frente, podia acontecer, mas é bem difícil de acontecer, da pessoa ter o tempo de contribuição e não ter o tempo de carência. Em geral, esse benefício também é um benefício que não gera dificuldades jurídicas, né? É um benefício que em geral não vai gerar processo judicial, por exemplo. É um benefício que só vai gerar problema se a gente tiver problema de cadastro, né? Essa é a grande hipótese de gerar problema. É um problema da pessoa ter lá no INSS menos tempo de contribuição registrado do que de fato ela tem de contribuição ou mesmo de trabalho, né? Então há situações de sujeitos que são trabalhadores empregados, por exemplo, que são empregados há 35, 36, 37 anos, que chegam lá no INSS e só aparece 30, só aparece 25, às vezes aparece bem menos, às vezes aparece 20 anos. Aí o cara vai ver, ele trabalhou 15 anos numa empresa, essa empresa ou nunca contribuiu, ou informava errado as informações, não informava que estava fazendo contribuições para ele, ou contribuía a menor, e isso gerava um não cadastro ou uma perda cadastral. E aí, claro que isso geraria problema mais para frente, né? Mas também não é a maioria dos casos. Isso acontecia pontualmente, mas se resolvia sem grandes problemas ou na esfera administrativa ou na esfera judicial. Tá certo, pessoal? Mais um benefício, né? Esse agora extinto, na reforma não tem, só tá lá nas regras de transição que a gente já viu, né? Mas né, é um benefício que foi muito importante, vale a pena a gente comentar, porque ainda até muitas pessoas se aposentarão por ele, ainda que na regra de transição. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.